Fogo no mato. O boi bombeiro salva. A ministra da Agricultura e o ministro do Meio Ambiente trouxeram a cena do incêndio do Pantanal, a figura do boi bombeiro. À primeira vista parecia uma sátira, uma brincadeira, alguma coisa que parece que o governo não tinha mais como resolver os problemas do incêndio, então chamaram o boi. Mas na verdade o boi bombeiro é uma coisa que existe no Pantanal, né? Tem um professor da Embrapa que estuda o Pantanal há muitos anos, inclusive a expressão boi bombeiro é dele. Essa expressão boi bombeiro que a imprensa divulgou e que interpretou como sendo uma coisa de uma brincadeira para dizer que o boi que ia apagar o incêndio, já que o governo não queria apagar o incêndio. Mas na verdade não é isso. Inclusive ele diz uma coisa que é muito interessante: o Pantanal não vive sem o boi. Não existe Pantanal sem o boi. Porque o boi faz parte do bioma e do sistema de preservação do Pantanal. O sistema Pantanal, ele vive em função do sistema hidrológico. Parte do ano ele fica totalmente seco, parte do ano ele fica alagado. E o boi tem a função, após a seca, de se alimentar daquele mato seco que ficou da saída das águas. Então o gado não tem, num período de seca, se aproveita daquela palha, daquele material orgânico altamente inflamável. Então sim, ele é bombeiro, ele ajuda de uma certa forma a eliminar as queimadas no Pantanal. Um outro aspecto que está acontecendo lá no Pantanal é que os fazendeiros, por questões fundiárias e hereditárias, estão dividindo as suas propriedades. E com isso, as propriedades não estão ficando mais rentáveis e eles estão abandonando a pecuária de corte do Pantanal, indo para as regiões mais secas e as regiões mais altas. O Pantanal é muito difícil a pecuária do corte, porque é uma região que, imagine as pessoas vacinar o gado dentro da água. Então, existem hoje técnicas melhores e como a carne está sendo muito bem cotada no exterior, o Brasil é um grande exportador de carne, então eles estão produzindo carne em locais onde tem maior facilidade, menor custo e menor condições de tratar esse gado. O outro aspecto também é o fogo amigo, ou fogo frio, né, que eles chamam, que na verdade é o que sobrou da pastagem do boi bombeiro, eles queimarem, porque o solo é muito úmido, então é praticamente impossível criar um incêndio devastador. Ou seja, ele queima superficialmente aquele resto orgânico que sobrou do período de seca. Acontece que está havendo mudança nesta região do Pantanal. Mudanças essas que estão desequilibrando o sistema desta região. Então, esse é um aspecto que precisaria ter uma intervenção do governo. E segundo, tem outro aspecto interessante, seria que o governo incentivasse ou desse incentivos para a manutenção do boi do Pantanal, porque ele faz parte desse bioma, ele faz parte desse sistema ecológico e ciclo hidrográfico, né? Hidrológico da água e da seca. E isso seria interessante que o governo apoiasse esses produtores para que eles mantivessem as suas propriedades no Pantanal, porque ele faz parte do sistema, não pode eliminá-lo, né? Porque senão vai ter incêndio todos os anos, porque
não vai existir o boi bombeiro. Então o boi bombeiro ele é fundamental para o equilíbrio do sistema do bioma do Pantanal, que abrange uma grande região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um outro aspecto interessante da questão do boi é que a mudança, a saída dessa quantidade de gado desta região para outras regiões vai fazer com que esta região se torne uma região propícia para futuros incêndios, e aí incontroláveis, né? E este ano nós tivemos um outro aspecto. Em 60 anos nós não tivemos uma temperatura que nós estamos tendo. Há 60 anos atrás foi a última grande crise que o Pantanal sofreu. Então o Pantanal deve existir, o Pantanal deve permanecer, e o boi bombeiro ser o seu grande guardião.